tentei fazer com que ela seja voltada aí à disciplina que vocês estão vendo, né? O professor João já me apresentou, né? Eu trabalho no IMA há 11 anos como analista de processo, né? O revisor do órgão ambiental e também como fiscal. A gente, os funcionários das regionais... Foi mal, foi eu. Não, nada. Os funcionários das regionais, eles acumulam as funções, tá? Eles licenciam e fiscalizam. Nós temos que cumprir as duas funções. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da interface do licenciamento ambiental com a outorga de recursos hídricos. Se você for pedir uma licença ambiental, né, você vai precisar da outorga preventiva na fase de planejamento do teu empreendimento, né? Então, quando você for fazer os estudos ambientais, o EAS, o Estudo Ambiental Simplificado, o Relatório Ambiental Prévio ou o EA-RIMA, você já precisa buscar a outorga preventiva quando cabível. Tem empreendimentos que ela não cabe, né? E se o teu empreendimento ele já intervir diretamente no recurso hídrico na instalação, você já vai precisar da outorga definitiva na fase da licença ambiental de instalação. Caso contrário, teu empreendimento não tem intervenção direta no curso d'água, você pode ter a outorga definitiva lá na licença ambiental de operação, na LAO ou na LO, como se chama em outros estados. E aí, aqui eu fiz um fluxograma para você mais ou menos entender. Aqui em Santa Catarina, o licenciamento ambiental você pede no IMA ou nas fundações e institutos municipais, né? E a outorga você pede na SDS, não, aqui está equivocado, é na SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, mudou o nome recentemente. Então, você começou o licenciamento ambiental no IMA, você vai ter que fazer os estudos ambientais e apresentar juntamente com os documentos, no IMA, né? E na SDE você vai fazer o pedido de outorga preventiva. Tá bom. E aí, na SDE, emite-se a outorga preventiva, e aí você reúne os estudos ambientais junto com essa outorga preventiva, e aí você dá início ao processo lá no IMA, processo de licenciamento ambiental. Por quê? Porque a outorga é um dos documentos que precisa para se iniciar o processo. Tá bom? E aí, o IMA emite ou indefere a licença ambiental prévia, depois obtém-se a licença ambiental de instalação. Enquanto isso, a SDE emite a outorga, e aí você pega essa outorga junto ao processo para emitir a licença ambiental de operação. Tá. Pode ser que no caminho desses dois processos, um queira requisitar documento do outro, né? Mas aí você, conhecendo a legislação, você consegue argumentar. Aliás, essa é uma dica que se eu pudesse dar, se vocês pudessem compartilhar dessa dica, né? Eu queria compartilhar com vocês essa dica, é o seguinte, valorizem bastante a questão da legislação, tá? Eu sei porque eu fui aluno como vocês recentemente, vamos dizer assim, e a disciplina de direito ambiental, eu vou ser bem sincero que eu mesmo, eu não vou dizer que eu menosprezei, eu subestimei, né, a disciplina de direito ambiental, mas a legislação é o que dá todo o norte para os teus trabalhos técnicos, né, e para os teus procedimentos, onde que pede isso, onde que pede aquilo, é a lei que vai te dizer, né. Então, se você não tem o costume de ler a legislação, vá atrás da legislação, você vai conseguir muitos atalhos, tá bom? Só lendo a legislação. Então, dê bastante atenção na legislação. Eu defendo muito um binômio, legislação e técnica. A legislação você consegue lendo a legislação, sabendo ler uma lei, portaria, decreto, instrução normativa, etc. A parte técnica vocês conseguem aqui na universidade, né? Com os professores, com os artigos, com os livros, as dissertações e as teses. Então, se você unindo essas duas aí, você vai conseguir trabalhar bem em qualquer órgão ambiental. Alguém tem alguma dúvida até agora? Fique à vontade aí, pessoal. Vocês perguntando aí, a gente vai parando ao passo que vocês forem perguntando, tá? Está escutando? Tá. Uma pergunta. Quando eu começo o meu estudo, por exemplo, licenciamento da captação de água, eu tenho que começar pelo IMA ou pelo SDE? Ou só a solicitação? Então, João, na verdade, assim, o que a gente vê acontecendo, né? Eles entram com os estudos ambientais no IMA, e às vezes eles colocam uma declaração lá de que a outorga está em andamento, né, e colocam um protocolo, né?
Então, aí, o que acontece? O sistema vai aceitar, só que quando bate no analista, o analista vai pedir, ó, eu quero a outorga preventiva. E aí o teu processo de licenciamento para, até que você consiga a outorga preventiva. Então, o ideal seria que você já conseguisse a outorga preventiva e já entrasse com a documentação completa no IMA. Porque se a gente analisar, né, os teus estudos e faltar esse documento, a gente para, emite um ofício, você recebe o ofício e o teu processo fica sobrestado, ele fica parado, enquanto não vem esse documento. Tá? Então, eu recomendo que você já entre na SDE antes de entrar com os protocolos no IMA, porque você vai precisar do documento da SDE para iniciar o processo do IMA. Tá? Valeu, João. Isso aí, pode perguntar mesmo. Bom, aí você pode me perguntar, onde é que pede outorga em Santa Catarina? Em Santa Catarina, a gente pede outorga na SDE, né? Aqui está escrito SDS, mas está escrito sucedânea, né? Significa que ela foi ou a SDS ou outra que vira a sucedê-la. No caso, a SDS mudou o nome recentemente, acho que foi em 2019, se não me engano, e passou a chamar de SDE, mas ela é responsável pela outorga de Santa Catarina. Pelo que eu sei, né? Tenho pouco contato com isso, mas a questão de outorga em Santa Catarina está bem incipiente ainda, está bem no início, tá? Enquanto nós temos bacias como a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é lá em São Paulo, onde é a menor disponibilidade hídrica por habitante por ano, né, um local com muita gente e pouca água, lá eles já estão cobrando pelo uso da água, eles cobram pelo uso da água, né, e cobram também pelo lançamento de efluente. Aqui nós estamos ainda engatinhando, né, nós estamos fazendo a outorga de um uso ou outro, né, geralmente captação para abastecimento público, captações maiores, mas ainda a gente está engatinhando nisso, tá? Tem pouca coisa definida, ainda não está andando como deveria. Se você quer ter mais informações sobre a outorga em Santa Catarina, entra lá no site www.aguas.sc.gov.br e aí você vai em legislação, tá? Mas eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês por cima aí. Bom, todo mundo é sujeito à outorga? São considerados usos que não precisam de outorga aqueles que tiverem um valor igual ou inferior a 1 metro cúbico por hora. Está na portaria SDS 036 de 2008. Então, se tiver menos de 1 metro cúbico por hora, você não vai precisar de outorga. Vou botar aí 24 mil litros por dia, né? E aí, mas eu não preciso de outorga, preciso fazer mais alguma coisa? Precisa, né? Os usuários que não precisarem de outorga, mesmo assim, eles são obrigados a se inserir no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico. Isso o IMA tem pedido bastante, tá? O IMA pede bastante na análise de processo. Eu quero o cadastro, a tua inserção no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico. Por quê? A ideia é que todos esses usuários se cadastrem para quando for analisada uma outorga, esses usos insignificantes, menos que 1 metro cúbico, eles entrarem no cálculo do balanço hídrico daquela seção do rio, né, para verificar se é possível emitir uma outorga maior ou não. Né. E futuramente também, quem sabe esses usos menores passem a ser outorgados, é mais fácil da SDE saber quem que utiliza o recurso hídrico. Tá? Então, duas coisas, você tem que ver se é abaixo de 1 metro cúbico, vai pedir outorga. Se for abaixo de 1 metro cúbico, não pede outorga, mas se inscreve no cadastro estadual de usuário de recurso hídrico. Se for acima de 1 metro cúbico, pede-se a outorga. Tá bom? Até aí, tranquilo? Beleza? Sim, isso eu já tinha mostrado um pouco para eles, mas eu não sabia do 1 metro cúbico por hora. Qual era o limite de Santa Catarina? Isso, aqui em Santa Catarina, João, exatamente. Aqui para Santa Catarina considera-se isso, né? Essa portaria tem aplicação no âmbito estadual. Mas eu confesso também para você que na graduação também não sabia, né? É tudo coisa que te jogam no trabalho, você tem que se virar aí atrás, né? Aí fomos buscando até descobrir aí. Bom, então, e aí? Tá, mas como que é a vazão outorgável em Santa Catarina, Wagner? Como é que é? Aqui em Santa Catarina, a vazão de referência para outorga é aqui 98, tá? É aquela vazão de permanência por 98% do tempo, né? Um cálculo estatístico das vazões, né?
é aquela Q98, que significa que aquela vazão, ela vai, vamos dizer assim, simplificando muito o conceito, né? O rio vai ter aquela vazão, pelo menos aquela vazão 98% do tempo. É uma vazão, vamos dizer assim, até que conservadora, né? Então, essa vazão é que vai ser utilizada para calcular o quanto que se pode outorgar. E qual que é a vazão outorgável? 50% da Q98. É o que se pode outorgar. 50% da Q98 é o que é possível outorgar. Então, se tiver uma Q98 de 1 metro cúbico por hora, vamos supor, você pode outorgar meio metro cúbico por hora. Tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui o cálculo de Q98, né? Eu trouxe aqui um caso prático, né? Um caso que eu peguei, claro, eu inventei esse caso, mas calculei a área da bacia tudo certinho, tá? Então, assim, ó, o que nós utilizamos aqui em Santa Catarina? Nós temos essa publicação aí, ó, que é a regionalização de vazões das bacias hidrográficas estaduais do estado de Santa Catarina, né? Se você for para São Paulo, tiver alguém de São Paulo aí, por exemplo, São Paulo tem um site lá, acho que é do DAE, se não me engano, você coloca lá as coordenadas do ponto e a área da bacia, aperta um OK, já sai Q710, Q98, Q95, sai tudo prontinho. Aqui em Santa Catarina não, nós temos um pouquinho mais de trabalho, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aí. Então, nós vamos calcular, primeiro a gente tem que calcular a vazão média de longo termo. Nós vamos pegar como exemplo navegantes. Então, ó, esse mapa à tua esquerda aqui é o que está lá na publicação, e cada cor desse mapa tem uma equação de longo termo que foi determinada por diversos estudos, regressões, métodos estatísticos para se determinar essa vazão. E aí nós vamos dar um foco aqui em navegantes. Então, navegantes está aqui, ó, nesse pontinho vermelho aqui. Tá vendo? Nessa área aqui marrom, amarela, vamos dizer assim, né? E aqui está a equação, ó, a região M4. Essa equação é essa aqui, ó. Então a vazão média de longo termo vai ser esse fator aqui, mais a precipitação anual e mais a área de drenagem aqui, tá? Deu uma cortada aqui, uma pena, mas eu já passo ela, já vai ter na próxima slide novamente. Então, a vazão média vai estar em metros cúbicos por segundo, a precipitação anual é milímetros por ano, e a área de drenagem quilômetro quadrado. Toma cuidado com as unidades. Então, tá aí a equação, ó. Como é que eu vou calcular a vazão média de longo termo? Peguei aqui a precipitação anual de navegantes, 1.601 milímetros por ano, e a área de drenagem, toma um cuidado, considerar a localização do empreendimento, não toda a bacia. Vocês não vão acreditar, mas o que eu pego de estudo de autodepuração, que é a determinação da vazão crítica, que é 710, considera a área de toda a bacia, ao invés de considerar a área do empreendimento, né? Você tem que pegar o empreendimento como exutório, né? Como ali a saída da bacia, o final da bacia, e a partir dali você determinar a área que contribui com aquele ponto, né? Ou seja, onde a chuva cai, ele pode chegar naquele ponto ali. Tá bom? Então a área de drenagem tem que considerar a área do empreendimento, a partir do empreendimento, né? O empreendimento como exutório, e não toda a bacia hidrográfica. E cuide com a unidade. Tem que 100 quilômetros quadrados. Certo? Bom, aqui eu trouxe um exemplo, ó. Peguei um empreendimento ali em Navegantes, ó, o empreendimento está aqui em vermelho, e essa área aqui da bacia em amarelo, essa é a área de drenagem de interesse, né? Que eu quero calcular aqui 98 aí, tá? Essa área é de 0,78 km². Mas se eu fosse considerar a área da bacia, né? Ó, eu consideraria essa aqui, né? A área da bacia é 1,59, dá mais que dá o dobro aí, né? Sou 16, isso, dá o dobro. Então toma cuidado, você tem que usar essa área em amarelo, e não essa. Essa aqui é a área total da bacia, tá certo? Então veja a diferença que dá. A área de drenagem em relação ao empreendimento e a área da bacia. Então vamos lá.
Vamos calcular a nossa vazão, então a gente já tem a precipitação e a área de drenagem. Colocamos isso aqui na equação, a gente obtém 0,0135 metros cúbicos por segundo. Se eu fosse considerar toda a área da bacia, olha a diferença que daria. A diferença aí de 217%. Ou seja, a tua vazão de longo termo seria 2 vezes maior do que a real, né? Do que aquela que deveria ser calculada corretamente. Bom, e aí, como é que eu faço para calcular Q98? Eu vou pegar esse valor da vazão média de um longo termo e multiplicar por um KP, que é o coeficiente percentual da região. Novamente, nós pegamos esse mapa aqui, que está lá naquela publicação, e aí a gente localiza a nossa área de interesse. Né? Nossa área de interesse, ela tem que estar acima aqui do rio Itajaiaçu, ó. Aqui é o rio Itajaiaçu, ó. Então, como é Navegantes, ela estaria aqui na região 8, né? Região 8. Até aí todo mundo está acompanhando, tranquilo? Bom, aí... Tranquilo. A Marina perguntou, onde se encontra essa equação da vazão média, ao longo do termo por região? Ah, tá. Essa aqui, ó, é Marina, né? Isso. Aqui, Marina, ó, você vai encontrar nessa publicação aqui, esse mapa grandão aqui, ó. E aí, cada uma das regiões tem esse balãozinho aqui, ó, com a equação, tá? Por exemplo, essa região aqui que nós estamos estudando agora, essa amarela, tem essa equação aqui que eu aumentei aqui, ó, essa mesma equação aqui, tá? Essa é a vazão de média de longo termo. Tem lá nessa publicação aí da regionalização hidrológica. Ela agradeceu. Tá bom, beleza, que bom. Precisando só perguntar aí. Bom, e aí a gente achou que esse KP é da região 8. Aí nós vamos lá numa tabela dessa mesma publicação. Aqui estão, ó, os valores de KP, a região e a permanência. Como nós queremos aqui 98, nós vamos em permanência 98%. E como nós queremos o coeficiente da região 8, nós achamos aqui a região 8. Então, nosso coeficiente aí é o quê? Região 8, 98% de permanência, o KP é 0,21. Tá certo? Pegando esse coeficiente KP, a gente joga na equação lá. A gente tem o valor da vazão média de longo termo que a gente acabou de calcular ali atrás, né? Vezes 0,21. O nosso Q98 seria esse daqui, 0,002174 metros cúbicos por segundo. João, tendo pergunta aí, você me fala que eu paraliso aí. Ok. Tá. Então, vamos lá. Se eu tivesse utilizado a área de drenagem errada, a Q98 resultaria em 0,004731. Toma cuidado, porque isso pode ser interpretado pelo analista da SDE ou do IMA como um ato de prestar informação falsa ou omissa, né? Isso pode resultar o quê para você, né? O auto de infração no seu nome, no seu CPF, né? Você vai ter que se defender. E, além disso, pode ser que você responda a uma ação criminal também, né? Ação criminal por prestar informação falsa também. Você pode responder nessas duas esferas por um equívoco. Às vezes, aí vai depender muito do analista, né? O analista, todo mundo erra, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, eu conto para vocês umas experiências que eu tive, né? Eu vi, analisando cálculos de lagoas de estabilização, eu verifiquei que as equações utilizadas, eu fui fazer análise dimensional, né? Quando a gente coloca as unidades das variáveis, e a análise dimensional mostrava que um cálculo que era para sair em metro quadrado saía em miligramas por litro vezes metro cúbico vezes... tinha várias unidades. Ou seja, a equação nem existia. Ou foram utilizadas unidades erradas. Então, às vezes, o que o órgão faz? Ele manda um ofício para que você refaça os cálculos, né, detectando algum problema. Mas você pode encontrar um analista que interprete isso como prestar informação falsa ou omissa e já te autue por isso. O auto de infração vai para você, porque você é o responsável técnico.
mas isso pode ter problemas para o licenciamento ambiental da empresa que te contratou. O licenciamento pode ser arquivado. Então, você já imaginou o prejuízo? As taxas do IMA não são baratas, né? São caras. E você ser autuado, ter que se defender e ainda ter o processo de licenciamento arquivado. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem uma máxima que eu aprendi com um professor meu de geologia ambiental, que é sempre fazer e conferir. Professor Leandro Serri. Fazer e conferir, mas não é fazer e conferir uma vez, fazer e conferir umas 2 ou 3 vezes. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu tenho. Eu não sei se eu entendi muito bem aquela área ali de drenagem, se tu puder voltar naquela imagem ali. A Claro. área de... Claro, qual é o nome? É Amanda, desculpa. Não, que isso. Obrigado, Amanda. Vamos voltar lá. Aqui, ó. O cuidado é aqui, Amanda, ó. Você localizando o teu empreendimento, né? Uhum. Você vai delimitar a bacia hidrográfica a partir dele, né? Porque, vamos dizer assim, ele é o ponto final. Né? Mas aí eu não poderia delimitar do outro lado? Que nem a parte, por exemplo, que ali depois tem a rosa, né? Isso. Eu não poderia escolher essa só rosa ao invés da amarela, por exemplo? Como é que eu vou saber qual que... Então, porque assim, ó, aqui, Amanda, se a chuva cair aqui, tá vendo que você consegue ver os morros aqui, ó? Aqui onde eu tô passando essa linha amarela são os divisores de água, né? Pensa sabe aquele telhado de casa que é assim? Se a chuva cair desse lado, ela cair desse lado fora do amarelo, ela vai para lá. Aquela água não vem para cá, né? Então, por isso que eu fiz esse divisor de água. Seria bem aqui, ó, bem na pontinha do telhado. Então, toda a água que cai aqui no amarelo, ela vai vir para cá. Depois de infiltrar, etc., né? Ela vai vir para esse ponto vermelho. Essa bacia que está para baixo do empreendimento... entendi. Isso, tudo que cair aqui, ela vai entrar no rio depois do empreendimento, entendeu? Entendi. Por isso que eu não posso utilizá-la. Entendi, era isso mesmo. Obrigada. Tá? Nada, que isso. Vamos lá. Mais alguém aí? Então vamos prosseguir. Tá ótimo, obrigado. Gostei da pergunta, viu, mano? Tem que perguntar sempre. Isso em todo lugar. Eu converso sempre com os meus alunos ali na Univale. Lá na Univale eu leciono direito ambiental, tá? Eu fui... Aí você fala, meu Deus, mas como é que você foi fazer engenharia ambiental e você foi dar aula de direito ambiental, né? Um cara da engenharia não vai estudar direito ambiental, né? Vai. Sabe por quê? Porque no órgão público tem uma frase famosa do professor Lopes Meireles, da área de direito, que é assim, ó. O particular, ele faz o que a lei não proíbe. E quem é servidor público, o público, ele faz somente o que a lei permite. Então, quando você entra para trabalhar num órgão ambiental, você tem que conhecer muito bem a legislação, principalmente questões de direito administrativo. Né? O direito administrativo é o que rege as relações dos órgãos públicos. Né? E aí eu entrei nisso, quando eu entrei lá, eu tinha 35 dias, 40 dias de órgão ambiental, entrou um processo que o cara queria construir um prédio na margem de um curso d'água, tinha 3 metros de distância do curso d'água. Eu falei, não, peraí. 3 metros de distância tem o Código Florestal é 30 metros, vou indeferir. E eu fui lá e indeferi a licença, 35 dias, né? Meu Deus do céu. Como é que pode? Indeferir a licença. Nossa, o gerente ficou muito bravo, né? Ficou possesso. Achou um absurdo, etc. O cara foi e recorreu para a justiça. Ele recorreu para a justiça e entrou com mandado de segurança. O juiz, o Poder Judiciário, deu o mandado de segurança que eu tinha que dar a licença e, na verdade, eu tinha que me explicar o porquê que eu indeferi a licença. Então, você imagina, 22 anos, 35 dias no órgão ambiental, chega alguém e te entrega um documento do juiz e te fala assim, presta bem atenção no que você vai fazer, porque essa licença que você indeferiu aí, se a pessoa entrar na justiça, ela pode tomar tudo que você tem. Inclusive esse carrinho aí que você nem conseguiu, você nem pagou. Foi bem assim as palavras, né? E aí eu me assustei bastante. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso, né? Eu trabalho no órgão ambiental que tem que proteger o meio ambiente e eu vou dar um parecer e eu vou perder tudo, mas não pode ser assim, né?
E minha mãe fez administração, fez direito, né? Minha mãe é servidora pública há muito tempo. Eu conversei com ela e falei assim, não, vai fazer uma pós em direito ambiental que não é assim como estão te falando. Então foi por extrema necessidade do trabalho de fazer direito ambiental. Fiz a especialização e acabei gostando. E quem diria, né? Acabei lecionando direito ambiental, gosto bastante. Eu leciono direito ambiental de uma forma mais aplicada, né? Eu dou os casos para os alunos irem resolvendo. Então foi por uma necessidade, entendeu? Até depois eu vou passar para vocês, quem tiver oportunidade, né? Quem quiser, o Instagram, né? Eu publiquei lá um caso que tinha 40, 50 dias de órgão ambiental. E aí eu fui requisitá-la para vistoriar um aterro controlado. Não era aterro controlado, era um lixão mesmo. Né? Aterro controlado é um aterro mais bonitinho, né? Um pouquinho mais ajeitado que um lixão. E aí eu cheguei lá nesse lixão, os resíduos sem cobertura, um monte de aves, o biogás borbulhava assim nas poças de água. Até peguei uma garrafa de vodka, tirei uma foto para fazer como base ali, para tirar foto do biogás saindo. O percolado, o chorume vertendo nos taludes e indo direto para o curso d'água. Bom, fiz um parecer para 50 dias, tá? Fiz um parecer para interditar o lixão. Nossa, rapaz, o gerente superior, assim, ó, saiu do corpo, assim, ficou indignado. Para onde que vai o resíduo da cidade? Que você é louco, que você é maluco, isso não pode ser feito e tal. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para minha mãe, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer o quê? Vou ligar pra mãe. É a única pessoa que eu confiava, né? E aí eu liguei pra minha mãe, mãe, aconteceu isso aqui. Não, você tá aí para trabalhar para o meio ambiente, para a área ambiental. Mantenha o teu parecer. Não vai mudar nada. Parecer é teu, a opinião é tua, você é técnico, vai manter. Era o que eu precisava, né? E aí mantive o parecer técnico e aí deu um rolo danado, né? A partir daí, desses 50 dias de órgão ambiental até o final de 2010, foi sempre uma guerra com o superior hierárquico, né? Foi uns tempos muito difíceis. Envolve muita coisa, né? Um desgaste emocional e outras coisas bem complicadas aí que é fora do trabalho. Mas, para vocês verem, se você for para um órgão ambiental, que você tem que ter bastante cuidado, conhecer a lei e ter os seus valores bem fortes, né? Faça que nem as árvores não se esqueça das raízes, né? Das suas raízes e seus valores de forma nenhuma. Bom, Wagner, o pessoal quer saber qual foi o rolo que deu no do prédio. No do prédio? Então, no do prédio foi o seguinte, eu indeferi a licença, né? E aí o juiz pediu explicações, eu fiz as explicações, na verdade eu fui descobrir que nem eu era para fazer, não era para eu fazer as explicações, porque se entra contra o órgão ambiental e não contra a pessoa do Wagner, né? Então, foi uma série de erros, né? A pessoa que me entregou o mandado de segurança não era para mim, era para o órgão se defender. Então, envolveu muita coisa, certo? E aí, mas mesmo assim, a licença saiu. A licença foi emitida, né? Por outro técnico. E a licença no fim, foi emitida em sede de recurso. Tá? Aí você pode perguntar, nossa, Wagner, mas você não fica indignado porque você deu parecer desfavorável e a licença saiu? Olha, até os 4 primeiros anos eu ficava muito indignado, e daí para frente eu aprendi que eu tenho que cumprir a minha função. Eu dou pareceres técnicos, eu dou opinião técnica sobre o licenciamento. Se outra pessoa deu parecer técnico diferente do meu, respeito, né? Respeito, mas não concordo. Mas quem toma as decisões sobre a emissão de licença ambiental são sempre os superiores hierárquicos, né? Não sei se alguém já contou isso para vocês, mas se ninguém contou, eu conto para vocês agora. Se vocês passarem um concurso no órgão público, vocês dão pareceres técnicos. O parecer é opinativo, é a tua opinião técnica. Pode ser que ele seja catado, pode ser que não. Tá bom? Coitados, ô João, não quero deixá-los frustrados, mas eu tenho que contar a realidade. Eu gostaria de ouvir essa realidade. Eu gostaria de ouvir essa realidade na minha graduação, mas quando eu soube dela, foi difícil de processar, mas tudo bem. Tu falou que o órgão público tem o direito o limite que a gente pode fazer na lei, né? O privado
vai atrás do que não pode fazer ou pode fazer. Isso. O privado, né, o particular, sim, ele pode fazer o que a lei não proíbe. Isso. Se a lei não proíbe, ele pode fazer. Pois é. Né? Isso entra no caso que eu tive na empresa que eu trabalhei. Eu era recém-formado. Deixa eu mudar aqui o fone. Tá me escutando? Agora melhorou. Tá. Eu era recém-formado e aí eu entrei numa empresa de meio ambiente de licenciamento, né? Eu estava até fazendo um negócio para antiga Vale, para Hidro. Sim. Que agora é Hidro, né? E aí eu fiz um relatório lá metendo pau neles, que estava com o relatório tudo repetido, todo um monte de coisa, que o índice de qualidade da água estava errado. Tipo, eu cheguei, estilo engenheiro mental, né? Tipo, recém-formado, metendo ficha. Aí meu chefe me chamou e falou assim, João, tu tá maluco, João? Tu quer que a gente pegue esse cliente que paga toda a empresa? Aí eu falei, mas tu quer que eu faça o quê? Estou errado? Eu, não é assim, não tem que ser tão radical, tem que ver o que eles podem fazer. Se tiver errado, tem que falar o que está errado, mas tem que falar o que a gente pode fazer para melhorar. Então é bem isso mesmo, o órgão privado vê o que não é proibido, né? Então, a partir daquele momento eu vi que empresas de meio ambiente, de licenciamento, eu não queria fazer parte mais, mas foi bem engraçado isso, que eu escrevi um relatório bem grande nisso e meti ficha e o meu chefe me chamou, tu tá maluco? Tu acabou de chegar aqui, tu já quer que eu perca o meu melhor cliente? E aí é isso. Mas é isso, João, é que você quis fazer tecnicamente, né, cara? Aí, assim, ó, é o que você falou, aí é perfil, você descobriu o teu, né? Isso aqui eu não quero pra mim, né? Eu quando estava na graduação também, eu já tinha na cabeça, eu vou trabalhar em órgão público. Por quê? Mas é opinião minha, tá, gente? Que eu vou conseguir defender a técnica que eu acho que é correta, eu vou poder fazer o que eu entendo ser correto, né? Não estou falando que em consultoria você não vai conseguir fazer isso. Existem consultorias e consultorias. Existem consultorias sérias, existem consultorias que não são sérias. Se for o dono da empresa, também vai ser sério. Exatamente. E outra, ele está te contratando, então é uma relação delicada. Né? Então, aí você vai se encontrar no mercado, você vai encontrar a tua verdade. No órgão ambiental, eu acho que lá, a missão para quem está lá é defender o meio ambiente. Tá? O órgão, quem está dentro do órgão ambiental, no mínimo cumprir a lei. E quando não estiver na lei, em dúvida, pro meio ambiente. Que no direito ambiental a gente tem o princípio do indúbio pro natura. Indúbio pro meio ambiente. Na dúvida, pro meio ambiente. Né? Então, lá eu entendo que nós temos que defender e atuar para que a legislação seja executada. À risca. Doa quem doer. Se vale para o Chico, vale para o Francisco. Né? E é muito difícil você, às vezes, você verificar que não acontece. Mas aí você vai, na tua experiência profissional, você vai encontrar os teus caminhos aí. Eu só te peço uma coisa, que é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Tome cuidado com os caminhos do conhecido, com um amigo, com um teu amigo lá dentro que dá um jeito, porque um dia o jeito acaba. E aí você vai viver como? Mas se você trilhar bons caminhos, saber ler uma legislação, primar pela técnica bem feita, em todo lugar você vai conseguir trabalhar. Né? Aí, essa parte que o João falou aí do chefe dele, é uma parte que envolve uma parte que é política, querendo ou não. Não política, estou falando do lado do governo, mas política, sim, de relações. Né? Eu tive o desprazer de ser gerente regional aqui, durante um ano, em 2011, 12. Eu pedi exoneração porque eu não tenho perfil, mas é necessário. Né? Eu ficava enfurnado no escritório, não queria atender as pessoas, porque eu imaginava que se eu fizesse os licenciamentos mais rápido, tecnicamente bem feito, as pessoas ficariam felizes, né? E tudo ia andar bem. Mas não, as pessoas gostam de ser recebidas, as pessoas gostam de conversar, e eu era muito imaturo para isso. Eu reconheço, claro.
Mas eu também não tenho perfil. Não tenho perfil de gerir as pessoas, ou faz isso, faz aquilo. Não é comigo. Eu gosto de estudar, de analisar processo, de fiscalizar, então eu me encontrei. Estou feliz assim. E dar aula, né? Dar aula é uma coisa que eu gosto bastante. Então, você vai se encontrar. Tá? Se você tem perfil de gerir pessoas, muito legal isso. Se você tem perfil para fazer esse meio de campo aí entre o João, o professor João Henrique, que entrou ali recentemente na empresa e deu parecer estritamente técnico, e a empresa, é isso aí. As pessoas vão se encaixando e cada uma é bom em um setor. É como escalar um time de futebol, né? Ó, o João, botar o professor João Henrique lá atrás na zaga, porque aí, como ele é muito técnico, aí não vai passar nada, é isso mesmo. Aí ali no meio de campo a gente tem que botar um cara que é técnico, mas também saiba dizer as coisas técnicas de forma mais amena, assim, sabe? Mais ou menos isso daí, entendeu? Agora, no órgão público, o meu entendimento é pode ou não pode. Pronto. Teu parecer é técnico. E se você tem argumentos técnicos, defenda, faça-se. Eu coloco bastante citação no meu parecer técnico, artigo, referência, boto mesmo. Por quê? Para embasar. Não é só o Wagner que está dizendo. É o João, é o Metcalf, é o Chenicharo, é o Jenkins, lá que o Henry gostava, o livro de Water Chemistry, que mais? Famoso Von Sperling, por aí vai. Né? É você e mais outras pessoas falando sobre aquilo. Então é interessante que você também, você como consultor, faça isso, embasa, né? Embase bem o teu trabalho. Nenhum revisor vai questionar um trabalho bem embasado. Wagner? Oi. O Emanuel perguntou, os superiores hierárquicos são cargos políticos ou por indicação? Os superiores hierárquicos são cargos políticos, né? Os gerentes regionais do IMA, presidentes, diretores, são cargos políticos. Hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Bastante gente do IMA nessa gestão aí é gente da casa, muita gente do IMA. Nos parques, as gerências de áreas naturais, que cuida das unidades de conservação, muita gente da casa. Diretorias, as diretorias, eu acho que só uma não é servidor da casa, mudou bastante, tá? Agora, as regionais é predominantemente cargo político. Ok, pode continuar. Beleza? Valeu, João. Estou aumentando aqui o áudio. Não, tranquilo. Obrigado aí, Manuel, pela pergunta, viu? Bom, agora vamos entrar no estudo de autodepuração. Por que eu quero falar disso? É bem tranquilo, para a gente puxar a questão da Q710, né? Então, um órgão ambiental pode exigir nos processos de licenciamento a apresentação do estudo de capacidade de suporte do corpo receptor, o estudo de autodepuração. Então, lá na resolução CONAMA 430 de 2011. Tá? E aí, na zona de mistura, são admitidas concentrações de substâncias que não estejam de acordo com aquelas estabelecidas para o corpo receptor, né? Classe 1, classe 2, a gente vai ver daqui a pouquinho. Desde que não comprometam os usos previstos. Ou seja, na zona de mistura você pode desatender as metas previstas para aquele corpo receptor, né? Só que aí você pergunta, como é que eu determino essa zona de mistura? A extensão e concentração de substâncias nessa zona de mistura tem que ser feita por um estudo que seja realizado por conta do empreendedor. Esse estudo é o estudo de autodepuração, que é o que vocês vão trabalhar, né, caso vocês se direcionem para essa área. E aí, em Santa Catarina, que vazão que eu uso para o estudo de autodepuração, Wagner? Aqui é o Q710. Tá? Tá lá numa instrução normativa de parcelamento do solo do IMA. Então, o estudo de autodepuração do corpo receptor deve ser realizado para vazão Q710 ou, quando for o caso, a Q90. Tá? Curva de permanência mensal. Tá bom? Então, o nosso foco agora é a Q710, a Q98 para a questão de outorga, e a Q710 agora para a questão de estudo de autodepuração. Certo? Então, vamos calcular a Q710. Mesmo raciocínio, tá? Só mudam as equações. Então, a Q710 é igual a Q mínima de 7 vezes esse K7, dependendo do tempo de retorno. Então, localizando aqui a nossa região,
aqui de novo na nossa área amarela, é navegantes, né? Nós vamos pegar a equação lá da região M75, que é essa região amarela, e a equação é essa daqui, ó. Tá? A nossa única variável seria a área de drenagem. Pegando o nosso exemplo que a gente tinha lá, nós vamos ter uma Q7, uma vazão mínima 7, de 0,002713. Só que, para ter a Q710, a gente precisa pegar esse valor e multiplicar por esse fator K7, a depender do tempo de retorno. Então, nós temos que descobrir o K7, né? De acordo com o tempo de retorno que nós queremos. Aí, para a gente achar esse K7, dependendo do tempo de retorno, pegamos um mapa que também está lá nessa publicação. Aí, toma muito cuidado aqui, viu? Que aqui o limite entre a 8 e a 10 é bem próximo, assim, né? Então, nesse caso, nós estamos falando de navegantes. Navegantes fica a norte do rio Itajaí, né? Então, estaria na região 8. Então, a gente tem que ir lá pegar um mapa, pegar a tabela para a gente ver qual que é o valor desse K7 da região 8. Então, vamos lá. Ó. Aqui a tabela do K7. A região é a região 8. O tempo de retorno que eu quero é o Q7, 10. Então, o nosso K7 é igual a 0,49. Então, o K7 da região 8 e período de retorno de 10 anos, que é igual a 0,49. Certo? Então, a nossa vazão Q710 é aquela vazão que nós descobrimos, uma vazão mínima de 7, vezes o fator 7, K710. Que daria esse valor aqui, ó. 0,00133 metros cúbicos por segundo ou 1,33 litros por segundo. Bom? Alguma dúvida aí? Quer que eu volte algum passo? Bom, fiquem à vontade aí, tá? Agora eu queria que vocês perguntassem. Liga o áudio aí, dê a sua opinião. Acho interessantíssimo. Nós temos a Q98. Vamos supor que você não saiba que a instrução normativa do IMA 03 determine que seja Q710. Vamos supor que não tivesse essa instrução normativa. Suponha que não tenha nenhuma legislação que fale qual a vazão mínima para se utilizar no estudo de autodepuração. Você utilizaria a Q98 ou a Q710? Fique à vontade, tá? Não tem errou, acertou, não é assim, tá? Fique à vontade aí. Esse mapa e tabela tu pega da SCC ponto água, né? Isso, tá lá, João, tá? Estudo de regionalização hidrológica. Aqui, perguntaram aqui. Isso, tem um link lá no águas.sc, se não me engano tem legislação, documentos ou biblioteca. Aí vai ter lá, estudo de regionalização hidrológica de Santa Catarina. É de 2006, se não me engano. Quer ver? Vou voltar aqui, eu volto e mostro para a pessoa. Já volto aqui na pergunta. Peraí. Ó, esse é o nome da publicação aqui, João, ó. Que foi quem perguntou, regionalização de vazões das bacias hidrográficas estaduais do estado de Santa Catarina. Volume 1, texto, 2006. É que nas aulas anteriores eu ensinei a calcular isso. Sem usar direto. Então tô chovendo no molhado, então, João. Não, mas isso tá bom. É porque tu mostra de outro jeito que eles podem achar esses valores. Então tá. Por exemplo, a Q710, a gente tem que calcular com mínimo de 30 anos. Se a gente tiver vazão, né? Entendi. Você ensinou com tá dando dados... legal. Você ensinou com dados de medição, medidos em campo. Dados da ano. Legal. Legal. Que bom saber os dois caminhos, né, João?
Isso, claro. Show de bola. Show de Tá bola. bem legal, prof. Pode continuar explicando. Ah, tá bom, obrigado. João, lá no Pará, você tem conhecimento, esses cálculos têm que ser feitos com esses dados aí, ou já tem eles mais prontos, assim? Putz, eu não sei. Mas eu acho que não tem, não. Tem que calcular pela Ana também. Ah, E também tem poucos dados da Ana. Tem isso também. Ah, então. Não, legal. Então, mas tá vendo? Tá vendo? Por isso que é interessante saber os dois caminhos, né, João? Sim. Ah, legal. Bom, e aí, pessoal, eu queria que vocês se manifestassem. Pode falar a tua opinião, tal, porque é aí que o debate fica bom. Eu queria saber qual das duas vazões que vocês utilizariam aí no estudo de autodepuração. Marina, o que tu acha dessa pergunta? Vitória. Marina Vitória. Qual dos dois tu utilizaria? Eu acho que eu utilizaria a Q710, porque ela parece mais rigorosa, eu acho, em questão de conservação do meio ambiente. Legal, Marina, né? Isso. Legal, Marina. Obrigado por responder. Quem mais aí quer participar aí? Vamos falar aí, galera. É bom falar. Já conheço tua voz, já. É bom. Aí a gente para um pouquinho, toma uma água enquanto você fala. E aí? Bom, pessoal, pode perguntar. Pode perguntar, vamos lá. Eu concordo com a Marina, eu usaria aqui 710 também, porque me deu uma vazão ali menor, eu acho que é mais garantida, até porque a vazão mínima é em 7 dias, né? Então, eu acho que pra mim seria essa. Legal, qual que é o seu nome? É Amanda. Beleza, a Amanda e a Marina já falaram. Mais alguém aí? Bom, então o que a gente faria? Quando a gente tem dúvida nesses casos, seria interessante a gente recorrer a uma legislação que não é tão direta de falar sobre isso, mas ela dá bons indícios, que seria o nosso Código Ambiental Estadual, aqui de Santa Catarina, tá? Aí, se você estiver em São Paulo, tem que ver as legislações de São Paulo, né? Mas passo para vocês aqui um trecho do Código Ambiental de Santa Catarina, e aí vou fazer a pergunta novamente. A legislação confirma ou refuta a teoria a resposta das nossas colegas, da Marina e da Amanda? O que vocês acham? Aí é difícil, né? As condições mais desfavoráveis. Desfavoráveis, né? Isso. Pesado. E aí, o que vocês acham? Que seriam condições mais desfavoráveis ao meio ambiente? Ao ambiente, desculpe. Veja que lá no inciso 8º, no caso de lançamentos em curso d'água, os cálculos de diluição devem ser feitos para o caso de vazão máxima do efluente e vazão ecológico do curso d'água. Ou seja, um estudo de autodepuração tem que ser feito como? Com as condições mais desfavoráveis. Quais seriam? A vazão máxima de efluente e a outra condição mais desfavorável, a vazão mínima do curso d'água. Então, entre Q98 e Q710, nós ficaríamos com a Q710, porque seria a mais conservadora, vamos dizer assim, um valor mais crítico, né, do que a Q98 nesse caso. Tá? Então, a gente faria isso de autodepuração com a Q710. Certo? Podem ficar tranquilos que daqui a pouco vem umas fotos, aí vai ficar mais tranquilo, tá? Vai ficar mais sossegado. Bom, exemplos da vida real. Esse aqui foi um licenciamento de um frigorífico. E um parecer do órgão ambiental. Opa, tem um errinho ali, ó. Parecer do órgão
Desculpa, mas eu não consigo ver esses erros, tá? Pronto. Muito bem. Olha o que o órgão ambiental escreveu. Ó, a tua estimativa de Q7, 10 e Q98 estão equivocadas, porque a área da tua bacia hidrográfica foi superestimada em 100 vezes. Ou seja, você apresentou uma bacia de 1.900 metros quadrados. E eu, como analista, fui verificar, na verdade, ela tem 1,9 metros quadrados. Desculpa, 19 metros quadrados. E aí? Olha a diferença, 100 vezes, já imaginou? É muita coisa, né? E aí, foi enviado um ofício. Quando esse ofício, a resposta pelo consultor voltou, o analista ficou mais em dúvida ainda. A tua área da bacia hidrográfica foi recalculada para 1,39 km², sendo mais de 1.000 vezes inferior àquela apresentada, né, anteriormente, resultando na vazão de Q98 igual a 0,004, ou seja, um valor 2.845 vezes menor que o apresentado inicialmente. Você apresentou um estudo que antes a tua bacia estava 100 vezes maior, agora a tua bacia está 1.000 vezes menor. E no frigir dos ovos, a tua vazão que você apresentou agora está 2.800 vezes menor. No que eu acredito? Entendeu? Esse é o problema. O analista já ficou desconfiado. E agora, para sanar isso? É difícil? É bem complicado. Licenciamento de um parcelamento de solo urbano. Isso é bem recente, tá? Essa foi a pergunta que perguntou da bacia. Foi a Amanda, não me lembro agora, que pediu para mostrar a bacia amarela e aquela animação da bacia amarela e da bacia em rosa. Foi esse caso, ó. A área de drenagem do ponto de lançamento de efluente era 11,75 km², tá? Mas os cálculos da Q710 utilizaram a bacia toda, 17,55 km². Além disso, esse K7T que a gente calculou agora há pouquinho, a pessoa considerou a região homogênea X, ao invés de considerar a região homogênea 8, desculpa, X não, a região homogênea 10, ao invés de utilizar a região homogênea 8. Ou seja, a vazão que ele calculou é 14% menor do que aquela apontada. Então, veja, ele errou aqui, ó. O empreendimento dele era aqui, pertencente à região 8, mas ele considerou a região 10. Tá bom? Tem que ficar bastante esperto aí com que analise também. Dúvidas até aqui? Oi, pois não. Mas se por exemplo, se ele te apresentou uma vazão menor, então, teoricamente, não tem problema. Pior se ele apresentasse uma maior e fosse o contrário, né? Tirasse mais. Ali, pelo menos, a vazão que vai ser otorgada para ele vai ser uma menor, porque ele que errou ali na conta, não? Então, na verdade, ele apresentou uma Q710 menor, né? Ou seja, a Q710 é 400 menos que aquela apontada. Então, na verdade, aqui aconteceu o seguinte, né? Ele apresentou a Q710 calculando com 0,56, certo? Mas, na verdade, ela é 14% menor do que aquela que ele apontou. Ou seja, ele apresentou uma vazão Q710 maior do que a real. Mas eu entendi a tua pergunta. Se ele tivesse apresentado uma Q710 menor do que a real, né? Seria bom? Seria. Mas, por exemplo, eu poderia indeferir o processo de licenciamento, e sendo que, na verdade, o processo poderia ser deferido, né? Então, também tem isso. Tem esses cuidados. Mas eu entendi. Se ele apresentar uma vazão menor, traria um ambiente mais crítico, né? E seria mais conservador. Eu entendi o raciocínio. Às vezes pode ser positivo, mas às vezes pode resultar num indeferimento, por exemplo. Tá? Tá, obrigada. Mais uma pergunta, obrigado. Vamos lá. Bom, agora eu vou passar para vocês a 357 de 2005, mas não vou copiar e colar a lei, só vou destacar alguns trechos, tá? Isso aqui foi uma coisa interessante que eu não esqueço desde a graduação.
E eu vejo muitas pessoas se equivocando com relação a 357. A 357, ela não significa necessariamente o estado atual de um curso d'água. Você vai lá, coletou uma amostra. Ah, professor, comparei com a 357, esse rio não é classe 2. Não, primeiro, não é você que fala se o rio é classe 2 ou não. É o Estado, né? É uma resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, geralmente. Aquilo ali, eu estar enquadrado em classe 2, significa que nós pretendemos que ele seja classe 2. Se ele já atende, ótimo. Se ele não atende, nós temos que adotar medidas para que ele se torne, para que ele chegue às metas da classe 2. Tá bom? Então, não necessariamente a classificação do rio diz o estado atual dele. Certo? Então, o objetivo dela é estabelecer diretrizes para se enquadrar curso d'água, a 357. Lá no seu artigo 2º tem as definições do que é água salina, salobra, coliformes, Escherichia coli, o que é desinfecção, vazão de referência, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre que você vai ler uma legislação e você tem termos que você não entende, que você tem dúvidas, até técnicas sobre o termo, verifique lá no começo da legislação se tem um item de definições, ou se tem uma redação assim: para os efeitos dessa lei, entende-se por... Aí você vai ter as definições de alguns termos, tá? Como lá no Código Florestal, tem definição de manguezal, de restinga, né? Leito maior, leito regular do curso d'água e por aí vai. Bom, os enquadramentos de curso d'água, né? Água doces nós temos 5 classes, as águas salinas nós temos 4 classes, né? Especial 1, 2, 3. E águas salobras nós temos também 4 classes. E aí, proponho para vocês um exercício. Vamos supor que você está fazendo um projeto, um licenciamento de um projeto de irrigação de hortaliças, de um manancial que ele é classificado como classe 3, água doce. Você acha que é possível emitir uma licença ambiental nesse caso? E aí eu trago para vocês a que são destinadas os rios classe 2 e classe 3 aí. O que vocês acham? É permitido? Na verdade, eu vou inverter o papel, né? Você daria um parecer técnico para um empreendimento de água doce, que queira captar água doce classe 3 para irrigar hortaliças? Acho que a lei não permite, né? Acho que porque, é a classe 2. Quem que está falando? Marina. Marina. Por que Marina? Porque a classe 3 pede para... Diz que pode irrigar umas coisas ali, eu não sei o que é cerealíferas, forrageiras. Cerealíferas, os cereais. Ah, tá. E as forrageiras, aquele que eles usam às vezes lá para pastos, lá no interior de São Paulo é sorgo, aqui eles usam no Rio Grande do Sul, como é que chama? Azevém. Eu acho que seria um exemplo. Ah, tá. Mas na classe 2 diz que pode irrigar hortaliça, então acho que para a classe 3 não seria possível dar essa como é que é? Essa autorização, né? Licença. Isso. Mas então, né, eu trouxe esse exemplo para vocês, Marina, justamente por isso. Quando me explicaram sobre CONAMA, etc., eu falei, tá, beleza, enquadramento, as metas que se quer atingir para os cursos d'água, mas e a aplicabilidade disso? Um dia, quando eu fui analisar um processo de captação de água superficial, que eu entendi de forma mais clara. Eu posso licenciar um rio classe 2 para captação de água? Posso, porque a água de rio classe 2 é destinada para abastecimento humano após tratamento convencional. Legal. Ou seja, dá diretrizes para qual uso os cursos d'água podem ter, né? É uma diretriz. Né? Então, nós temos que melhorar esse curso d'água porque futuramente nós queremos que ele seja destinado a isso, certo? Então, nesse caso, eu entendo que não, né? Como a nossa colega Marina disse ali, se fosse um rio classe 2, tranquilamente.
Mas, como é um rio classe 3, não dá para fazer irrigação de hortaliças. Porque o rio classe 3 tem como destinação culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. Certo? Tá bom? Muito bem. Esse daqui é um artigo que dá muita briga, hein? Isso aqui é interessante. Os limites de DBO para rios classe 2 e 3 de água doce, eles podem ser elevados caso o estudo de autodepuração demonstre que o OD não será inferior ao estabelecido na vazão de referência, exceto na zona de mistura. E aí eu te pergunto, qual que é o parâmetro mais sensível para o estudo de autodepuração? OD ou DBO? OD? Por quê? Porque a DBO pode estar elevada se a OD estiver ok. Isso aí, exatamente. Só que aí você vê, né, aquela última frasezinha ali meio que quebra tudo, né? Por quê? Exceto na zona de mistura. Ou seja, na zona de mistura pode desobedecer, né? Então veja como é interessante você demonstrar a questão da zona de mistura, dimensionar a zona de mistura, né? Bom, e aí do artigo 14 a 23 tem os parâmetros de qualidade de cada uma dessas classes, tá? Classe especial 1, 2 e 3 e 4 para rios de água doce e os rios de água salina e salobra. Do artigo 24 a 37 da CONAMA 357, nós tínhamos os padrões de lançamento, parâmetros de lançamento, tá? Só que eles foram revogados e hoje a gente olha para a resolução CONAMA 430 de 2011, certo? E aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, né, que vocês vão encontrar lá na lei. Por exemplo, rios de água doce classe 1. O que eles têm que ter? Qual que é o desejo que se tem para um rio classe 2? Desculpa, classe 1 água doce. Que não tenha materiais flutuantes e espumas, né, virtualmente ausentes. A DBO de até 3 mg por litro. Nossa, é uma DBO muito baixa. Tá? A DBO menor que 5 já é um rio classificado como limpo. Né? Pode ser classificado como limpo. Sem contar outros parâmetros, né? Tem outros parâmetros indicadores também, né? Coliformes, esquerique, até agrotóxicos, né? O OD em qualquer amostra não pode ser inferior a 6. Nossa, o OD, tudo acima de 6, olha, é um privilégio, viu? Difícil de se ver. Turbidez até a 40 unidades nefelométricas de turbidez e o pH entre 6 e 9. Só um dos parâmetros aqui para vocês terem uma ideia de como que é. E aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? Não se confunda. Eu vou aproveitar aqui, professor João, eu já tinha te falado, né? Eu posto bastante dessas coisas no Instagram, tá? Esses esquemas, essas imagens, assim. Depois, quem quiser acompanhar lá, eu vou passar para vocês no final ali, mas é Professor Wagner Ambiental, tá? Professor, aí tem aquele tracinho baixo, Wagner Ambiental. Eu passo esses esquemas de organização, fluxograma, bastante coisa lá. Estou com esse projeto aí faz uns 40 dias. Já está indo bem legal, que é para compartilhar conhecimento com os alunos e colegas de trabalho também. Tá? Então, não se confunda com relação, quando você for coletar uma amostra. Se você coletar uma amostra de rio, no curso d'água receptor, você vai comparar essa amostra com o enquadramento desse curso d'água, né, com os parâmetros de qualidade do enquadramento dele. Então, você vai olhar para a resolução CONAMA 357/2005. Agora, se você for coletar uma amostra do seu curso d'água lá no tubo de saída da ETE, de uma indústria, de uma estação de tratamento de esgoto, você vai comparar os dados daquela amostra, o laudo que você obteve analisando aquela amostra, com padrões de lançamento. Quais são os padrões de lançamento? Resolução CONAMA 430/2011, âmbito nacional, e em Santa Catarina, a Lei Estadual 14.675 de 2009, lá no artigo 177. Tá bom? Dúvidas aqui nessa parte aqui? Como é que tá? Tranquilo? Estão todos ok. Beleza. Então, ó, outra coisa. Enquanto não for aprovados os respectivos enquadramentos,
Aqui em Santa Catarina, eu sei que tem umas bacias que já tem enquadramento, mas se você não tem o enquadramento do curso d'água, as águas doces serão consideradas classe 2 e as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa. Então, se não tem enquadramento do rio em Santa Catarina, e de água doce, classe 2. Certo? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de como São Paulo está bem. Se não me engano, São Paulo, e não sei se é um decreto de 71 ou de 76, um decreto de 1976, enquadrando os cursos d'água. Em Santa Catarina nós estamos em 2020, não temos todos. Tá bom? Então aqui eu trouxe uma ideia para vocês saberem ali de São Paulo. Olha como aqui nessa região mais povoada ali, ó, como nós temos aqui a bacia do Tietê, tá? Tudo rio classe 4, ali na região metropolitana, né? E aqui nas regiões mais com mais vegetação, rios, ó, rios classe 1. Rio classe 1, rio classe 1, verde é rio classe 1. Os rios em azul são rios classe 2. Rios na cor alaranjada, rios classe 3. E os rios classe 4, né? Aqui coincide muito com a mancha urbana, a zona metropolitana de São Paulo. Olha que interessante. Tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Bom, então vamos lá. Aqui são os padrões de lançamento, tá? A gente já tá próximo do encerramento, já estamos. Agora tem as fotos é mais legal porque posso comentar com vocês os casos aí, vocês fiquem à vontade para perguntar. Padrão de lançamento de efluente. Na lei 14.675, aqui de Santa Catarina, se você estiver aqui em Santa Catarina, ela impôs padrões mais restritivos que a resolução CONAMA 430 de 2011. Os órgãos ambientais, o IMA, tende a aplicar a lei estadual. Por quê? Mais específica é aqui do estado e ela é mais restritiva aqui em relação à CONAMA. Certo? Novidades. Tem padrão de lançamento de cromo hexavalente na lei estadual, mas na CONAMA não tem. Tem padrão de lançamento de substâncias tensoativas ou substâncias que reagem ao azul de metileno ou detergentes. O limite aqui é 2, é um limite bem difícil de atingir, tá? 2 mg por litro. Também tem na nossa lei. E tem um parâmetro que é difícil, hein? É o fósforo total. Se for lançar fósforo total em lagoas, lagunas ou estuário, tem que ter concentração menor que 4 mg por litro ou 75% de remoção. Tá? Ou um ou outro. Só que veja, remover fósforo não é fácil, hein, galera? Não é fácil. Se você for fazer remover biologicamente, tem que intercalar condições aeróbias, anaeróbias, anóxicas, né? Ou se não, se for fazer da forma físico-química, o gasto é bem grande, gera-se muito lodo. Então, remover fósforo não é fácil. Tá? Então, você pegar um licenciamento aí que vai ter que lançar em lagoas, lagunas e estuário, tome cuidado com o fósforo, certo? E a DBO é de 60 mg por litro ou 80% de redução biológica. Ou um ou outro. Bom, saímos da lei estadual e agora vamos falar da resolução CONAMA 430 de 2011. Isso para o Brasil inteiro, tá bom? Vedado o lançamento de POP, poluentes orgânicos persistentes. Não é possível, não pode diluir efluente com água de melhor qualidade. Como assim, Wagner? Vocês não vão acreditar. Isso é coisa que tira a gente de fora do sério. Já chegamos em empresa que o efluente da ITE estava sendo lançado e junto estava a mangueira da reserva de incêndio. Ou seja, estava pegando a água da caixa d'água, né, e colocando junto para sair com efluente, para diluir, para atender os parâmetros de lançamento. Absurdo, né? Muito menos água de chuva, certo? Muito menos água potável da torneira. Tá bom? Vedado o lançamento de efluente em rios classe especial. Se o rio for classe especial, não tem conversa, não pode receber efluente. Professor, mas eu fiz a nanofiltração, eu consegui remover até os cátions e ânions da água. Não pode.
A lei não abre essa exceção, não pode. O efluente não pode conferir ao corpo receptor concentração superior às metas de enquadramento. Passou a zona de mistura lá do lançamento de efluente, vamos fazer uma amostragem? Não. Ó, comparando jusante e montante, o lançamento desse efluente está conferindo a ele padrões fora da classe que ele está enquadrado. Então, tem alguma coisa errada. Auto de infração, né? Interdição, aí tem que se estudar os métodos. Mas é importante que você compare com a montante, porque pode ser que já a montante o curso d'água venha prejudicado. Certo? Dúvidas até aí? Falando muito rápido? Desculpa, mania. Eu acho que não, Wagner. Tá tudo bem. Até agora nenhuma dúvida. Tá bom. Valeu, João. E aqui eu fiz um comparativo, tá? Nessa CONAMA 480/2011, é interessante que tem 2 limites de lançamento. Um do artigo 16 e o outro do artigo 21, que é para sistemas de esgotamento sanitário. Aí você pergunta assim, o que é sistema de esgotamento sanitário? Não está escrito lá na definição da CONAMA. Eu imaginava que era sistema de esgotamento sanitários municipais, mas não está escrito lá. Então, fica difícil saber qual foi o objetivo, né? Mas veja, eu queria te perguntar, quais são os padrões mais restritivos, do artigo 16 ou do artigo 21? Acho que do 16. Isso. Marina, né? Isso. Que bom, a Marina é bem participativa. Obrigado, Marina. Ó, por que, Marina? Que parâmetros você daria de exemplo aí que é mais restritivo? Ele define a DBO, ele não diz que se a DBO tiver, se o OD tiver o que a DBO, tanto faz. Ele dá outros parâmetros que o outro artigo não dá também. Tá. Aqui você pode notar, ó, só no pH você já vê que aqui é mais restritivo, entre 6 e 9, aqui é 5 e 9, né? Aqui está igual, vazão aqui não fala. Aqui, se você somar os óleos minerais e vegetais, daria 70 mg por litro, aqui ele prevê 100, né? Menos restritivo. E aqui na DBO, aqui tem que ser no mínimo 60% de remoção. Aqui pode ser 120 mg por litro ou 60% de redução. Né? Então tem que tomar cuidado com o caso que você estiver trabalhando lá no seu dia a dia. E agora, chegou a parte legal, né? A parte dos casos reais. Né? O que eu já vi nesses anos de vistoria aí, tá? Isso aqui é uma estação de tratamento de efluente, entre aspas, né? Uma empresa de Itajaí que levava o efluente para tratar em Ilhota. A gente estranhou, nossa, mas que boa vontade, né? Mandar o efluente lá para outra cidade para tratar, a gente desconfiou. Fomos verificar, tá aí. O resíduo de óleo de peixe acumulado num afluente do rio Itajaiaçu. Foi autuado e foi interditado. Isso aqui, Balneário Camboriú, janeiro de 2010. Tinha uma empresa clandestina que recebia muito óleo de cozinha da cidade, armazenava o óleo de cozinha em sacos plásticos e caixas d'água. Só que aí, as conexões das caixas d'água são dimensionadas para água, né? E com o óleo, não sei o que aconteceu lá, né? Estourou o joelho de uma caixa d'água no bairro Nações, é bem longe do curso d'água. Só que todo esse óleo, pela drenagem pluvial, foi parar no Rio Marambaia, em pleno janeiro de 2010, imagina a temporada, a praia bombando de gente, e aconteceu um acidente desse. Né? Esse aqui foi um caso que nós fomos verificar uma empresa que pediu certidão. E o licenciamento ambiental é uma certidão a certidão ambiental é aquela que indica que a atividade está abaixo do porte mínimo licenciável. Nós fomos verificar lá o sistema de tratamento da empresa inexistente, olha a cor do efluente e restos de palmito, né, sendo lançados no curso d'água. Foi autuada a empresa. Depois que foi autuada, assinou um termo de compromisso. Ela readecou, fez a canalização até o curso d'água receptor. E esse daqui
é o efluente sendo lançado no curso d'água, olha a diferença. Né? Ela só instalou o sistema de tratamento de efluente. Pronto, já resolveu. Bom? Isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Parece espuma. Isso. Isso aqui é uma das primeiras etapas de tratamento de efluente. Qual que seria? Não dá nem para saber, né? Isso aí, sabe o que é? Uma caixa de gordura. Ó, essa aí é antes da autuação, né? Olha aqui como que ela é na realidade. Depois da autuação, né? A gente pediu para depois redimensionar a caixa de gordura. E aí a caixa de gordura foi redimensionada. E, além de ser redimensionada, tem que ter o quê? A manutenção. Né? Todos os dispositivos sem manutenção vira isso aqui que vocês viram aqui na esquerda. Certo? Isso aqui aí é um caso interessante, não vou mostrar só casos ruins, né? Isso aqui é o efluente tratado do sistema Bardenfo modificado, né? É um sistema que intercala condições anaeróbias, anóxicas e aeróbias, né? É um sistema, tem recirculação de nitrato, tem recirculação de lodo, né? Tem, se não me engano, 2 sistemas de recirculação. É um sistema bem avançado, bem difícil de operar, mas também bem operado. Olha a qualidade do efluente, né? Obviamente que não se analisa a qualidade do efluente apenas de forma visual, né? Nunca, né? O que interessa são as análises. Mas como eu já venho acompanhando essa estação desde 2011, digo para vocês que é um efluente de muita qualidade. Isso aqui é 100% de trabalho, a segurança do trabalho presente 100% na estação de tratamento de efluente. A fiação da estação de tratamento de efluente estava amarrada no guarda-corpo, né? Você se depara com coisas absurdas nas fiscalizações. A gente eu imaginava quando eu saí da graduação, não, a parte ambiental está tão evoluída, né, o pessoal está tão consciente. Não, não está consciente, tá? Infelizmente. E isso, às vezes, a gente dá uma licença ambiental, dá 6 meses, a empresa está num estado deplorável. Por quê? Ela imagina que o órgão ambiental não vai voltar, né? E, geralmente, ela não aceita pagar recorrentemente a consultoria para acompanhar a licença ambiental, infelizmente. Isso aqui é uma empresa que nós fomos fiscalizar, aquelas que fazem concreto, sabe? Em aqueles caminhões. E aí nós fomos acompanhando uma canaleta de efluente, aí resolvemos fazer uma medição de pH com fita, né? Olha aí o que deu. pH no mínimo entre 11 e 12, né? Maior que 10 ele é. Tranquilamente. E a legislação só permite entre 5 e 9. Mas aí, claro que a empresa não foi autuada com base nessa verificação, porque é impreciso, né? Mas aí depois veio o laudo confirmando que o pH era de 12. Amostras de estação de tratamento de efluente municipal. O que tem de errado aí? Tem turbidez e sólidos? Isso. A turbidez eu não sei dizer, né? Porque tem que fazer a análise laboratorial, né? Mas nós temos esses sólidos grosseiros aí, né? Sobrenadantes. Então, ó, esses sólidos sobrenadantes que estão aqui, ó, nos 3 cone off, a resolução CONAMA fala que o efluente tem que ter ausência de materiais flutuantes. Pronto. Já é motivo suficiente para uma autuação. E os autos de infração relacionados à poluição são caríssimos. Caríssimos. São os maiores valores previstos em lei, tá? Então, não é atendida essa ausência de materiais flutuantes, né? Infelizmente. Isso aqui foi um caso, olha que interessante, a mídia ajuda, viu? Respeito a opinião de todos vocês, mas eu vou fazer uma colocação aqui, tá? Opinião minha, e eu aceito as contra-argumentações, fiquem à vontade, um espaço sempre amplo. A mídia pode ser boa ou ruim, mas ela é necessária.
num país democrático, que ela traz muitas mazelas que poderiam ser escondidas. Não estou falando desse momento do Brasil, estou falando em todos os campos, sempre. Né? A mídia livre é interessantíssima. Nesse caso, nós chegamos nesse local por uma denúncia da mídia. Os moradores, ao invés de denunciar no órgão ambiental, denunciaram na mídia. Ótimo, eu não vejo problema nenhum. Né? E aí nós fomos lá e a mídia tinha feito uma reportagem disso 15 dias anteriores. E aí, a gente tem uma demanda de trabalho enorme, né? Conseguimos ir lá. A gente imaginou, pô, o cara é inteligente, né? Tá com a tubulação de efluente rompida, ele vai consertar, a gente vai chegar, vai ter tudo certo. Bom, chegamos lá, tava da mesma forma, tubulação rompida de efluente. E aí, eu acho que isso aí tinha tanto tempo que estava rompida, porque tinha até um canal já, né? Para levar o efluente para o rio. Olha que dó o encontro desse efluente com o rio, com o curso d'água. Olha como que era o curso d'água a montante. Olha como que ele estava vindo limpinho. Ó. Olha que coisa linda. Olha quando que ele encontra esse efluente. É de chorar, né? É de ficar muito triste, né? Não é fácil. O fiscal, quando vê essas coisas, sai do corpo. Eu mesmo eu fico indignado. Tá? Isso aqui é um bom exemplo de... Ó, isso aqui é uma lagoa anaeróbia com um sistema de tratamento primário operando. Né? A gente tende a se preocupar muito com o sistema secundário, né? E às vezes a gente não dá bola para o sistema primário, mas ele ele é fundamental, né? Para retirar os sólidos grosseiros, os sobrenadantes, gordura e tal. E aí eu fui nessa empresa, olha como é que estava a água anaeróbia operando adequadamente, quando o sistema de tratamento primário estava em operação. E aí nós voltamos uma oportunidade que o sistema primário estava todo comprometido, todo parado. Olha a diferença. Tá vendo lá ao fundo que é a mesma empresa? Todo aquele sólido, aquele sobrenadante que deveria ficar no tratamento primário, está indo para a lagoa anaeróbia. E prejudica toda a estação, a eficiência de toda a estação vai ficar comprometida. Bom? Vamos lá. Bom, por fim, né, para finalizar, não parece, mas não é fácil garantir a preservação. Tá? Isso aqui é uma foto, a gente não pode mostrar para vocês só as fotos ruins, né? Isso aqui é uma foto linda, maravilhosa, tirada lá nos Macacos, em Camboriú, bairro Macacos, né? Lindo, uma paisagem maravilhosa, assim. A gente trabalha para tentar manter isso, para tentar conciliar a manutenção disso com o desenvolvimento. Não é fácil. E também a gente encontra exemplares da fauna, né? Durante as vistorias. Vocês conseguem ver o exemplar da fauna ali, né? Claramente, né? Conseguem visualizar aí? Vocês conseguem visualizar a fauna? Sim? Sim, ali embaixo da folha. Ali. Isso aí. Aqui, né? Pequenininho. Isso, ó. Mas se disfarça bem, né? Sim. É um lagartinho, certo? Eu não sei a espécie exatamente, né? Mas é um parente da iguana aí, os lagartos, né? Os répteis aí. Acho que é répteis, né? Parte da biótica não é tão boa, estão vendo, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem tiver interesse aí, eu tô com esse novo projeto de compartilhar o conhecimento aí com o pessoal pelo Instagram, Professor Wagner Ambiental. Lá eu coloco questões de licenciamento ambiental, questões de fiscalização ambiental, trâmite de licenciamento no órgão ambiental, artigos que eu acho interessante, decisões do CONSEMA, né, Conselho Estadual do Meio Ambiente, sobre autos de infração, casos de autos de infração, casos absurdos de pessoal que quer drenar nascente para construir, descaracterizar nascente. Lá eu compartilho o que eu acho interessante, que pode enriquecer aí quem está começando na área ambiental, como também quem está no mercado de trabalho. Nós fazemos sempre lives às terças e quintas, chamo colegas de órgão ambiental de outros estados, chamo pessoal que trabalha com consultoria. Também já vou deixar avisado o João aí, se tiver disponibilidade, para a gente fazer uma live também, para abordar os temas de pesquisa dele aí, a experiência na Universidade Federal, para que as pessoas conheçam tantos caminhos, tanta coisa que a gente pode pesquisar, né?
Então eu compartilho diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, conteúdos na área ambiental no Instagram, @professor Wagner Ambiental. Também tem o canal do YouTube e também o Facebook, tá? Quem quiser, vai ser um prazer tê-los lá, também para a gente se comunicando essa nova era aí de compartilhar conteúdos de forma digital, né? Mas está sendo bem legal. A gente tem que se acostumar a dar aula olhando para o computador, né? Mas é bem interessante. E as lives é bom porque a gente interage com gente. Tem gente, eu achei bem interessante, tem gente de Tocantins, bastante gente do Pará, viu, João? Eu achei bem legal. Minas, São Paulo, cada um vai trazendo a sua experiência, suas demandas, né? E a gente vai conversando, discutindo. É bem interessante, assim. Eu tô bem feliz. Tem só 40 dias, mas já tá andando bem o projeto aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa se eu me estendi bastante. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Vou interromper aqui a gravação também.